Chamo-me Helena e tenho 34 anos. Naquela noite de outubro, enquanto servia o bacalhau à Brás que tinha preparado com tanto cuidado, não fazia ideia de que a minha vida estava prestes a desmoronar-se. Ou talvez a reconstruir-se. Ainda hoje não sei bem a diferença. Era uma sexta-feira chuvosa em Lisboa, daquelas em que o céu parece desabar sobre a cidade e as ruas da Graça ficam escorregadias e brilhantes sob a luz dos candeeiros. O meu marido, José, tinha convidado o seu melhor amigo para jantar. Outra vez. Ricardo vinha lá à casa pelo menos 2 vezes por mês desde que nos casámos, há 9 anos. Eu conhecia-o tão bem quanto conhecia os móveis da sala, ou pensava conhecer. Naquela noite, alguma coisa era diferente. Talvez fosse o vinho verde que José abriu, a terceira garrafa quando devíamos ter parado na primeira. Talvez fosse o vestido de linho cor de vinho que eu tinha escolhido, nada de especial, apenas uma peça que me fazia sentir menos invisível. Ou talvez fosse simplesmente o facto de, pela primeira vez em anos, Ricardo ter olhado para mim como se eu fosse algo mais do que a mulher do seu amigo. José adormeceu no sofá por volta das 11, como sempre acontecia quando bebia Porto a seguir ao jantar. Roncava suavemente, com a boca entreaberta, a camisa desabotoada até meio do peito. 37 anos, barriga a começar a crescer, o mesmo homem com quem eu partilhava a cama todas as noites e que, estranhamente, se tinha tornado um estranho. Deixa-o dormir, disse Ricardo, levantando-se para ajudar-me a recolher os pratos. Vou ajudar-te na cozinha. Devia ter dito que não. Devia ter acordado José. Devia ter feito 1000 coisas diferentes. Mas não fiz. Simplesmente sorri e levei os pratos sujos para a cozinha, sentindo atrás de mim o seu perfume amadeirado, algo caro. Sempre usava colónias caras, misturando-se com o cheiro da chuva que entrava pela janela entreaberta. Ricardo tinha 36 anos, mas parecia mais novo. Advogado bem-sucedido, divorciado há 3 anos, sem filhos. Usava o cabelo ligeiramente comprido, castanho escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto. Tinha aquelas mãos que as mulheres reparam, grandes, de dedos longos, sempre bem cuidadas. Eu sabia que ele já tinha estado com várias mulheres desde o divórcio. José contava-me, rindo, as conquistas do amigo. Nunca me tinha passado pela cabeça que eu pudesse ser uma delas. A cozinha era pequena, como são todas as cozinhas dos apartamentos antigos da Graça. Quando ele se aproximou para colocar as taças no lava-loiça, os nossos braços tocaram-se. Pele quente contra pele quente. 1 segundo. 2. Nenhum de nós se afastou. Helena, disse ele, e a forma como pronunciou o meu nome foi diferente. Não era a voz casual de sempre. Era grave, rouca, carregada de algo que eu não ouvia há anos. Desejo. Olhei para ele. Os seus olhos castanhos escuros fixavam-se nos meus com uma intensidade que me fez tremer. Pela primeira vez em 9 anos de casamento, senti aquele aperto no estômago, aquele formigueiro na pele, aquela vontade de ser tocada que tinha esquecido que existia. Não devíamos, murmurei, mas já estava a virar-me para ele. Eu sei, respondeu, mas aproximou-se mais. Conseguia ouvir José a roncar na sala. O som regular, previsível, como tudo na nossa vida. Casámo-nos quando eu tinha 25 anos, ele 28. Fomos felizes. Suponho que sim, no início. Mas algures entre as discussões sobre o dinheiro, os turnos noturnos dele no hospital, era enfermeiro, e os meus dias intermináveis como professora de história, tínhamos deixado de ser um casal para sermos apenas 2 estranhos que partilhavam despesas. Há quanto tempo não fazíamos amor? 3 meses. 4. Tinha parado de contar. Ricardo estava tão próximo que conseguia sentir o calor do seu corpo. A sua mão levantou-se, hesitante, e tocou no meu rosto. Os dedos eram suaves, mas firmes. Não eram as mãos cansadas de José, que me tocava mais por obrigação do que por vontade. Estás linda, sussurrou. Sempre achei que estavas linda. E eu, naquele momento, com 34 anos, 2 quilos a mais do que gostaria, o cabelo castanho claro apanhado num rabo de cavalo desarranjado, roupas simples. Eu senti-me linda. Pela primeira vez em anos, senti-me vista. A chuva batia na janela com mais força. Lá fora, Lisboa dormia. Lá dentro, a poucos metros, o meu marido dormia. E eu estava prestes a atravessar uma linha que nunca pensei atravessar. Os seus lábios tocaram os meus e foi como se todo o meu corpo acordasse de um sono profundo. Não foi um beijo terno, hesitante. Foi urgente, faminto, como se ambos tivéssemos esperado aquele momento durante anos sem o saber. As suas mãos desceram pelo meu pescoço,
pelos meus ombros, pela minha cintura. Cada toque era fogo. Eu sabia que ele já tinha estado com a minha amiga Cristina há 2 anos, antes de ela se mudar para o Porto. Ela contou-me, bêbada numa noite de confidências: o Ricardo é incrível na cama, Helena. Se não fosse o melhor amigo do José. E nós tínhamos rido, porque era impossível, porque era proibido, porque ele era território interdito. Mas agora os mesmos dedos que tinham tocado a minha amiga tocavam-me a mim, e eu não conseguia parar. A sala está ali ao lado, murmurei contra os seus lábios, mas não me afastei. Eu sei, respondeu, e na sua voz havia o mesmo conflito que eu sentia. Culpa, desejo, medo, excitação. Puxou-me para si, as minhas costas contra o balcão da cozinha. O mármore frio contrastava com o calor do seu corpo colado ao meu. Conseguia sentir tudo, o peito dele contra os meus seios, as mãos firmes na minha cintura, a dureza dele contra mim. Há quanto tempo? Começou a dizer. Não fales, interrompi. Não queria pensar. Não queria racionalizar. Se começasse a pensar, pararia. E naquele momento, depois de tantos anos a sentir-me invisível, a última coisa que queria era parar. A minha bica da manhã tinha ficado esquecida na cozinha. O meu avental de cozinhar, pendurado no gancho. A minha vida, ordenada e previsível, estava naquela cozinha. E eu estava prestes a destruí-la. Ou a salvá-la. Ainda hoje não sei. Ele baixou a cabeça e beijou-me o pescoço, ali onde José nunca beijava, aquele ponto sensível logo abaixo da orelha que me fazia estremecer. Como é que ele sabia? Como é que um homem que nunca me tinha tocado sabia exatamente onde me tocar? Helena, tens a certeza? Perguntou, afastando-se ligeiramente para me olhar nos olhos. Naquele momento, podia ter dito que não. Podia ter empurrado, acordado José, fingido que nada tinha acontecido. Ainda era tempo. Ainda não tinha cruzado a linha. Mas olhei para ele, para aqueles olhos que me viam verdadeiramente, para aquela boca que me beijava como se eu fosse preciosa, para aquelas mãos que me tocavam como se eu fosse desejável, e soube que já tinha cruzado a linha há muito tempo. Talvez na primeira vez que me senti sozinha na cama ao lado de José. Talvez no dia em que deixei de me olhar ao espelho. Talvez em todas aquelas noites em que adormeci chorando baixinho, com medo de acordá-lo. Não é aqui, disse, pegando-lhe na mão. Guiei-o pelo corredor, passando pela sala onde José dormia profundamente, o som da televisão a murmurar baixinho. O meu coração batia tão forte que tinha a certeza de que nos ia acordar. Mas não aconteceu. Levei-o até ao quarto de hóspedes, aquele pequeno compartimento no fim do corredor que usávamos para guardar caixas e roupa de cama. Tinha uma cama de solteiro, lençóis limpos porque eu era assim, sempre arrumada, sempre preparada, sempre a mulher perfeita. Fechei a porta atrás de nós. O quarto estava frio, a janela entreaberta deixava entrar o som da chuva e o cheiro de terra molhada. Lisboa à noite, com os seus segredos e as suas traições. Isto é loucura, disse ele, mas já estava a puxar o meu vestido para cima. Eu sei, respondi, e desabotoei-lhe a camisa. Eu estava pela primeira vez com um homem de verdade. Não é que José não fosse homem, mas havia algo diferente. Ricardo tocava-me como se cada centímetro da minha pele fosse um território a explorar. Não havia rotina, não havia previsibilidade. Havia descoberta. As suas mãos conheciam caminhos que eu desconhecia no meu próprio corpo. A sua boca desenhava mapas na minha pele. E eu, que pensava conhecer-me, descobri que afinal era uma estranha para mim mesma. Quando finalmente nos deitámos naquela cama estreita, os nossos corpos colados pela falta de espaço, ele sussurrou. Não consigo parar de pensar em ti há anos. E eu percebi que não era a primeira vez que ele olhava para mim daquela forma. Tinha apenas sido a primeira vez que eu tinha visto. Fizemos amor como duas pessoas que sabem que aquele momento pode nunca mais repetir-se. Com urgência. Com desespero. Com uma ternura dolorosa que me fez chorar, não de tristeza, mas de alívio. Alívio por me sentir viva outra vez. O meu namorado não suspeitou de nada, mas ele não era o meu namorado, era o meu marido. E isso tornava tudo pior. Ou melhor. Confesso que já não sei a diferença. Quando acabou, ficámos deitados lado a lado, a respiração ainda acelerada, o suor arrefecendo na pele. Lá fora, a chuva tinha parado. Lisboa preparava-se para amanhecer. E eu preparava-me para voltar para a minha vida, sabendo que já não era a mesma pessoa. Ricardo foi-se embora às 2 da manhã, com a desculpa de que tinha uma reunião cedo. José acordou tempo suficiente para se despedir do amigo com um abraço,
completamente alheio ao facto de que, uma hora antes, esse mesmo amigo tinha estado dentro da sua mulher. Limpei a cozinha em silêncio. Mudei os lençóis do quarto de hóspedes. Tomei um duche longo, quente, como se pudesse lavar a culpa. Mas a culpa não vinha. O que vinha era uma estranha sensação de paz. Deitei-me ao lado de José, que voltou a adormecer imediatamente. Olhei para o teto, para as sombras que a luz da rua desenhava, e pensei, quem sou eu agora? Era a Helena de sempre, professora, esposa, filha, amiga. Mas também era outra Helena. Uma Helena que tinha desejos. Uma Helena que tinha coragem. Uma Helena que tinha traído o marido com o melhor amigo dele na própria casa, a poucos metros de distância, e que não se arrependia. Deveria arrepender-me. Todas as revistas, todos os filmes, toda a moral cristã em que fui criada dizia que sim. Mas quando fechava os olhos e me lembrava das mãos de Ricardo no meu corpo, da forma como ele me olhava, da forma como me fez sentir pela primeira vez em anos, não conseguia sentir arrependimento. Passaram-se 3 dias até Ricardo voltar a enviar uma mensagem. Apenas 3 palavras. Precisamos de falar. Encontrámo-nos num café no Chiado, longe da graça, longe de qualquer sítio onde pudéssemos ser reconhecidos. Ele pediu uma bica, eu um chá. Ficámos em silêncio durante longos minutos, a observar os turistas a passear, os elétricos a passar, Lisboa a viver alheia ao nosso drama. Não posso fazer isto ao José, disse finalmente. Eu sei, respondi. Mas também não consigo parar de pensar em ti. Eu sei. E era verdade. Eu também não conseguia parar. Cada noite, deitada ao lado do meu marido, pensava em Ricardo. Cada manhã, ao preparar o pequeno almoço, lembrava-me das suas mãos. Cada tarde, nas minhas aulas, distraía-me a pensar nos seus beijos. O que vamos fazer? Perguntou. Olhei para ele. Para aquele homem que era proibido, que era impossível, que era errado. E depois pensei em José, que me amava à sua maneira, que nunca me tinha traído, que não merecia isto. Não sei, respondi, e era a verdade mais honesta que tinha dito em anos. Naquela noite, José quis fazer amor. Pela primeira vez em meses, tomou a iniciativa. E enquanto ele me tocava com as suas mãos familiares, previsíveis, carinhosas, eu fechei os olhos e pensei noutras mãos. E odiei-me por isso. E amei-me por isso. Porque pela primeira vez em 9 anos, eu senti alguma coisa. 2 semanas depois, Ricardo voltou para jantar. José estava feliz, preparou o seu famoso polvo à lagareiro, abriu o vinho do Porto, contou piadas. E eu servi a mesa, sorri, fingi. Quando os nossos olhos se cruzaram por cima da mesa, soube que ia acontecer outra vez. E aconteceu. Dessa vez no meu próprio quarto, na minha própria cama, enquanto José dormia bêbado no sofá. E continuou a acontecer. 1 vez por mês. 2. Sempre quando José estava lá, sempre na nossa casa, sempre com o risco de sermos descobertos. Talvez fosse o risco que nos excitava. Ou talvez fosse o facto de finalmente eu me sentir viva. Já passaram 7 meses desde aquela primeira noite chuvosa em outubro. José não suspeita de nada. Ricardo diz que me ama. Eu não sei o que sinto. Culpa. Às vezes. Mas também sinto alegria, desejo, vida. Olho-me ao espelho agora e vejo uma mulher diferente. Perdi os 2 quilos que me incomodavam. Mudei o corte de cabelo. Compro roupa mais bonita. José diz que estou radiante. Pergunta-me se comecei a tomar vitaminas. Se ele soubesse que as minhas vitaminas têm 1,83 m, olhos castanhos escuros e maus que sabem exatamente onde me tocar. Ontem, Ricardo disse-me que tinha de acabar. Que não conseguia continuar a enganar o melhor amigo. Que me amava, mas que isto estava errado. Eu concordei. Beijámo-nos pela última vez. Foi triste, foi doloroso, foi libertador. Hoje de manhã, recebi uma mensagem dele. Não consigo. Quando é que o José vai trabalhar de noite outra vez? E eu, sentada na cozinha onde tudo começou, com a minha bica na mão e Lisboa a acordar lá fora, sorri. Quem sou eu agora? Sou a Helena que trai. Sou a Helena que mente. Sou a Helena que vive. Sou todas estas Helenas ao mesmo tempo, e pela primeira vez em muito tempo, não tenho medo de ser quem sou. Não sei se isto vai acabar bem. Provavelmente não vai. José vai descobrir, ou Ricardo vai cansar-se, ou eu vou ter de escolher. Mas agora, neste momento, enquanto respondo à mensagem de Ricardo com um simples quinta-feira, sei apenas uma coisa. Finalmente, eu existo. E isso, por enquanto, é suficiente.